fiel. Estou alegre também de estar aqui com os irmãos essa noite para junto, né, irmãos, adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Recebi esse convite abençoado do pastor Ronaldo, né? E a palavra de Deus diz assim, irmãos, que o servo do Senhor, né, ele se alegra quando a gente recebe o convite para vir à casa do Senhor, não é isso? O Salmo 122 diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então o servo de Deus, ele tem alegria de estar na casa do Pai, irmãos. E aqui é lugar de alegria, é lugar da gente adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, irmãos. Eu quero deixar uma palavra aqui, irmãos, se encontra no livro de Ezequiel, né? Quando eu me coloquei de joelhos aqui a orar, Deus me dirigiu essa palavra, né? Que se encontra em Ezequiel capítulo 2, que fala a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro, né? Versículo 1, irmãos, diz assim a palavra do Senhor Jesus: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado em coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Louvado seja Deus. Irmãos, o chamado de Deus, ele requer um compromisso, né? O chamado de Deus, ele requer compromisso, ele requer muita prova. Quando eu cheguei aqui, um irmão estava aqui deixando uma palavra aqui, uma saudação, falando sobre a questão da dificuldade, né, irmãos? O chamado de Deus, ele requer muito sacrifício, né? Quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que o que Deus chamou aqui, no caso de Ezequiel, a obra a qual Deus tinha para a vida de Ezequiel não era uma obra fácil, né? Deus começa dizendo, olha, eu vou te enviar ao meu povo, mas é uma casa rebelde, é uma casa que não quer ouvir a minha voz, é uma casa que tem se rebelado contra mim, né, irmãos? E a Bíblia diz que quando Deus vai falar conosco, irmão, requer que a gente se posicione. A Bíblia fala aqui que no versículo 1 que Deus disse, olha, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Essa palavra, ela quer dizer que para que Deus possa estar falando conosco, é preciso que nós se posicionemos, irmãos. Tomar um posicionamento, se colocar dentro da vontade que Deus quer para a nossa vida, para que Deus possa estar operando através da nossa vida. Nem sempre, irmão, o chamado de Deus é um chamado que vai trazer só prazer, só alegria. Muitas das vezes o chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher, vai ser um chamado de luta, de dificuldade, mas que no final, irmão, vale a pena, porque a gente está fazendo para Jesus. Quando Deus chama Moisés diz, Senhor, eu não sei nem falar, né? Mas quando Deus chama e Ele escolhe, irmãos, Ele sabe por que Ele está escolhendo. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, era para fazer uma grande obra, irmãos, mas não era uma obra fácil, era uma obra que tinha muito sacrifício. O chamado de Deus, ele requer, irmãos, sacrifício da parte do homem, da parte da mulher, mas tudo para uma obra ao qual o Senhor tem chamado para a nossa vida. O chamado de Deus, ele vem com muita responsabilidade, e nem sempre aqueles que recebem um chamado, eles querem. Por quê? Porque eles sabem que o caminho é estreito. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas Jesus disse, olha, é melhor você estar no caminho estreito com Jesus do que você entrar pelo caminho largo. Aleluia. É melhor você aceitar o chamado de Deus na tua vida do que você passar pelo processo na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus ele chama o profeta Jeremias diz assim, irmão, o homem ele tem muita desculpa para dar para Deus. E também a gente sabe que as dificuldades realmente são grandes. Mas quando Deus ele chama, ele escolhe, ele vai à nossa frente.
Ele vai trabalhando, irmão, para que a obra dele venha a ser concluída em nossa vida. Quando Deus chama Jeremias, ele diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus disse: olha, não digas que tu és uma criança, porque